Enquanto eu for útil ao projeto Missão, eu estou disposto a me oferecer nessa utilidade, seja de linha de frente, seja de bastidores, para mim não faz muita diferença. Essas pessoas que fazem essas coisas, acima de tudo, elas ofendem a liderança do movimento. Ano passado eu falei, vocês querem que eu seja candidato? Então é o seguinte, daqui até o final da eleição, eu vou tocar, eu sei o que eu faço, eu tô há 11 anos nisso. Pessoal, boa tarde aí a todos. Eu fico bastante feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar falando diretamente para a militância e falando para vocês. A Glenda é a primeira vez que a gente está podendo se falar, Glenda, muito prazer. Prazer. Tá? O Gabriel, eu tive o privilégio lá em Poços de Caldas e o Renan é a segunda vez que a gente se encontra pessoalmente, né, lá em Poços, foi a segunda vez. Mas eu sou o Benoni Mendes, sou advogado, jornalista aqui de Minas Gerais. Trabalho na defesa do consumidor há cerca de 7 anos, em um programa do YouTube, conhecido como Ronda do Consumidor. E a gente já passou também no SBT por um breve tempo, mas essencialmente é no canal do YouTube mesmo. Então, desde que eu tive os meus filhos, eu já tenho sido incomodado em relação a qual Brasil, qual país que essas crianças vão encontrar. E eu tentava manter aquela linha do jornalista imparcial, porque eu penso que o jornalista é como o juiz, né? Ele é o juiz da matéria. Então, se ele assume uma posição política, eu tinha um medo disso comprometer a imparcialidade da minha matéria. Vendo o que o Brasil tem se tornado, e eu comecei a entender que não valia a pena eu priorizar a imparcialidade que o jornalista precisava, não me manifestar publicamente e correr o risco de entregar um país para os meus filhos que não é o país que eu gostaria que eles vivessem, né? Nós temos instituições corrompidas, nós temos poderes da República que estão nos noticiários de forma vergonhosa, nada republicanas. Então, eu decidi realmente manifestar o meu posicionamento, sabendo que isso ia me custar alguma coisa, mas tá tudo bem. Então, desde que eu comecei a manifestar esse meu posicionamento político, pessoas do meu entorno, inclusive eu tenho um grande amigo aqui de Belo Horizonte, que sempre falava, bem, eu acho que você tem muito a ver com a missão. Quando ainda o partido ainda estava em construção, ele sempre falava isso. E até que eu tive a oportunidade de entrevistar o Arthur no meu podcast, e, na verdade, o convite para o Arthur não foi com pretensões políticas e nem nada. Realmente eu estava retomando o podcast e ele tinha dado uma entrevista para um host, amigo meu lá de Araguari, o podcast Três Irmãos, me passaram o contato, eu falei, vai ser legal entrevistar o Arthur. A conversa foi uma conversa muito interessante. Eu acho que eu consegui conhecer um lado do Arthur e o Arthur conseguiu conhecer um lado meu, até que ele fez uma brincadeira no ar. E foi até muito espontânea, me pegou de surpresa, que era de eu sair, o Ben vai ser um candidato pelo Missão aqui em Minas Gerais. Eu dei uma risada assim, mas depois fiquei pensando. E na ocasião, ele me presenteou com o livro amarelo. O primeiro fascículo, na verdade, do livro amarelo. Essas coisas, esse conjunto de situações me chamou a atenção para o projeto, porque eu entendi o seguinte. Primeiro, eu acho que todos nós haveremos concordar com isso, que é bastante ousado um projeto de país, um projeto político, que ele vai sendo construído ao longo de fascículos publicados. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque você já está, antes de construir, de fechar, né, ter o projeto completamente fechado, você vai construindo isso aos olhos da sociedade. Porque quem quisesse adquirir o fascículo, adquiriria. Então, ele foi sendo construído. Eu achei isso interessante. Inclusive, no prefácio que eu tive a oportunidade de ler, vocês falam justamente que o resultado final, o produto final, poderia ser diferente de algumas coisas que foram abordadas no fascículo. Falei, isso é interessante. Essas coisas sempre me chamam a atenção, porque demonstram integridade. Você está construindo algo, construindo à vistas
das pessoas. As pessoas, elas podem te criticar até mesmo antes de você entregar o produto final. Essas críticas podem ser construtivas. Então, todas essas questões, Renan e os demais que estão aí me assistindo, todas essas questões me atraíram. E, obviamente, me atraiu muito mais ainda ser do espectro da direita. Então, vocês são muito bem posicionados, não são um partido de esquerda e nem um pouco parecido com esquerda. São um partido de direita. Isso é muito importante para mim, porque, como eu disse, eu preciso contribuir para um país no qual os meus filhos vão viver nele. Né? E o país que eu espero que os meus filhos vivam não é um país cujos ideais da esquerda estejam na sociedade cada vez mais. Eu quero que seja um país que os ideais de direita estejam predominantes, para que meus filhos possam crescer. Eu quero que meus filhos vão para a universidade e, nesse momento da universidade, eu não perca a paternidade dos meus filhos, porque eles cheguem à universidade e lá eles sejam completamente corrompidos nas suas ideias, nos seus valores e se tornem pessoas emburrecidas, realmente. Infelizmente, é o que a gente percebe nas universidades, através de uma política de esquerda que faz com que jovens... Eu estou na medicina, eu vejo coisas assim... eu não quero divagar muito, mas tem um episódio na minha faculdade que me chamou bastante atenção, que é uma moça, colega de aula, que ela tá fazendo a faculdade de medicina porque perdeu o pai foi vítima da Covid e o pai, antes de morrer, deixou um seguro de vida para ela. E por causa desse seguro de vida, ela foi fazer a faculdade de medicina. Só que agora ela vai para a faculdade de medicina e ela se torna uma grande expoente de movimentos progressistas que, na verdade, atenta justamente contra o que o pai dela fez por ela. Porque ela só está lá na faculdade porque o pai foi um homem que pensou no futuro da sua filha e agiu como um homem na sociedade deve agir, no meu ponto de vista. Não tem algo mais conservador do que isso, do que você fazer um seguro de vida para, se caso você se for, o seu filho possa ter segurança, a sua esposa possa ter segurança. Então, pensando nisso, a missão, ela foi, eu acredito até que foi bastante, veio bastante a calhar, né? Pelo que eu espero de país e projeto. E uma coisa que eu acho interessante é que, a exemplo da construção do Livro Amarelo, através de fascículos, se percebe que a própria militância também tem um filtro em relação a quem entra. Eu achei interessante as perguntas que me foram feitas em Poços de Caldas. Isso é interessante. Como jornalista, como advogado e como cidadão, eu me sinto confortável de estar em um projeto no qual as pessoas vão me perguntar quais são as minhas expectativas de forma clara, para que eu tenha a possibilidade de falar para elas de forma clara também e ficar escravo das minhas palavras. Porque, diferente da Glenda, eu pareço um pouco com o Gabriel Piauí no sentido da fé. Eu acredito, eu sou cristão e eu acredito que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Então, se eu vou para um partido, para um projeto, que a primeira pergunta que o militante me faz é: bem, você sabe que aqui é um projeto, é um partido que tem um projeto de país. Você está vindo para cá para colocar esse projeto acima das suas vontades pessoais ou seus projetos pessoais acima do partido? E eu tenho a oportunidade de responder, na frente de dezenas de pessoas, que eu estou para um projeto de país, eu me torno escravo dessa minha palavra. Perfeito. Por quê? Porque se amanhã eu agir de forma diferente disso que eu falei na frente de tantas pessoas, não vai ser a missão que vai ser prejudicada com isso, vai ser eu. Eu que vou ser conhecido como uma pessoa sem integridade, porque eu falei uma coisa e agora eu estou fazendo de forma diferente. Então, isso me deixou bastante tranquilo. E eu entendo, Renan, a semelhança da Glenda, eu entendo essa resistência que parte da militância apresentou. Isso é natural. Eu acho que,
pelo meu trabalho da defesa do consumidor ser um trabalho que eu estou indo a empreendimentos e fazendo denúncias relativas à defesa do consumidor, gera uma sensação, uma percepção equivocada de que eu sou contra o empresário. E, na verdade, não. Quem assiste realmente às minhas reportagens já me viu falar diversas vezes que quando você tem um Estado de Direito, quando você tem um conjunto normativo que estabelece de antemão as regras de conduta, você favorece o empreendedorismo. É o contrário. Então, quando você tem um fornecedor que ele cumpre bem o direito do consumidor, que ele respeita as regras que estão previamente estabelecidas, esse fornecedor, pelo contrário, ele vai ter mais segurança no seu empreendimento e ele vai crescer muito mais. Então, quando a Ronda do Consumidor vai a um estabelecimento, a nossa intenção é o quê? É fazer com que esse estabelecimento entenda que existe um regramento e ele precisa seguir esse regramento, e ao seguir esse regramento, ele vai demonstrar para a sociedade seriedade e responsabilidade. Mas como, às vezes, quem assiste tem essa percepção equivocada de que é quase que um maniqueísmo, é o consumidor versus o empresário, cria a sensação de que não, o bem não tem como ele ser uma pessoa que seja favorável ao empreendedorismo, já que ele está indo fazer reportagem no estabelecimento. Mas eu tenho certeza que, ao longo da nossa caminhada, eu terei a oportunidade de demonstrar melhor para a militância quem eu realmente sou. Eles vão conhecer os meus valores, vão entender o que eu falo, vão entender exatamente o que eu penso. E, como eu disse, eu já fiz um compromisso primeiro comigo mesmo e depois publicamente de que eu acredito que a missão é um projeto de país. Então, eu jamais me aproveitaria de um projeto que é um projeto de país, então ele pensa numa coletividade para favorecer somente uma pessoa, né? Colocar os meus interesses pessoais acima de qualquer coisa. E desde que eu me dispus à missão, eu tenho recebido diversos ataques por parte da esquerda, tem diversas fake news que já estão sendo lançadas aí a meu respeito por parte da esquerda. Eu não esperava nada diferente disso. Eu não esperava. Eu imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Mas estou com a minha consciência tranquila. O meu discurso ele vai ser o mesmo. E quando eu falo o discurso ser o mesmo, não significa que a gente não possa aprender. E mudar de uma opinião porque aprendeu alguma coisa. O que eu estou dizendo é que os meus valores que eu tenho hoje, eu pretendo levá-los sempre, em toda a trajetória. Enquanto eu for útil ao projeto Missão, que é um projeto de Brasil, eu estou disposto a me oferecer nessa utilidade, seja de linha de frente, seja de bastidores, para mim não faz muita diferença. Dou graças a Deus e agradeço a vocês por vocês estarem me dando a oportunidade de ser uma pessoa também ali à linha de frente, um rosto, para representar o projeto, mas eu acredito tanto no projeto da missão que se restar para mim ser um militante, que não está à frente, mas está aqui militando, pode ter certeza que eu estou à disposição para isso, porque eu tenho um país para deixar para 3 crianças, no mínimo, né? E se Deus mandar mais, vai vir mais. Nossa. É o homem salvador da Boa demografia. sorte, hein? Exatamente. Precisamos de gente para previdência. Bem, maravilhosa conversa. É muito bom o papo. Papo de verdade, assim, só pra... Novamente, eu tô falando isso com vocês, eu faço essas coisas muito de jogo aberto, porque eu vejo, assim, o mala, né? É aquela famosa diferença do like e do comentário, né? O like é silencioso, ele se torna um número. E, em geral, sim, muito mais likes que comentários, mas o comentário é ferino. Então o cara vai lá e vai fazer um comentário. E essas pessoas que fazem essas coisas, acima de tudo, elas ofendem a liderança do movimento. Ano passado eu falei, vocês querem que eu seja candidato? Eu nunca falei que eu queria ser candidato. Nunca. Quem conhece a gente do MBL sabe. Vocês querem? Então é o seguinte, daqui até o final da eleição, deixa eu tocar do meu jeito, eu vou tocar, eu sei o que eu faço, sabe, eu tô há 11 anos nisso. Então, quando ficam fazendo esses comentários, e não tem problema de discordar, galera. Não tem problema, discordo disso, aqui é a casa disso, não é à toa que eu estou fazendo uma live pra conversar. Não tem problema de discordar. O problema é o seguinte,
Existe um momento da discordância, existe um momento da criação, existe um momento da ação. 2026 é ano par. Ano par não tem muita reflexão, não. É ano de ação. Agora é pra botar pra acontecer. Imagina você tá indo no meio de uma batalha, um campo de batalha, nosso exército tá lá de frente pro adversário. Ai, não sei. Aquele cara naquele cavalo ali, não sei. Vamos conversar, que a tropa do cara tá vindo. Não, calma. Vamos refletir. Eu não gostei da roupa dele ali. Dá pra mudar o escudo? Não dá pra pintar de verde o escudo? Brother, é 26. Quem teve as conversas com todos eles fui eu. Aliás, o pessoal também colocou nos comentários, né? Antes de mim, sempre o Arthur. O Arthur conversou com todos vocês antes, né? É verdade. O grande, É nosso verdade. querido Arthur. E na verdade ele não chegou a fazer podcast com você antes, não? Ele só conversou? Não, eu já tinha conversado com ele antes. Então ele conversou com vocês dois, ele fez basicamente tipo um podcast. Ah, só pra fazer um parênteses, eu lembro de ter dito pra ele um momento: o teu único erro, o teu único defeito é ser do MBL. Depois, quando eu entrei, eu comecei a receber esses mesmos comentários. O teu único defeito é ser do MBL. E eu que comecei a receber isso também. Porque agora meu perfil começou a crescer, eu tô pegando gente fora da bolha. Sai desse MBL, Renan. Ué? Você está se Como estragando. Eu falei, você quer que eu dê um tiro na cabeça? Não, tu tá falando sério? As pessoas falam isso, o pessoal tá assim Não, tá por rolando. fora, né? Tá rolando. É porque tem gente que te conhece agora como presidenciável e não sabe da Ué. trajetória. É? O pessoal tá bem por fora, realmente. Não, mas pô, eu tô entrando em públicos, pô. Furou a bolha. Eu rodei o interior do Nordeste. Então imagina assim, eu dei entrevista em rádio em Garanhuns e foi assim, líder de audiência. Saí da entrevista, fui na praça, conversei com a galera. Um dos transeuntes era um bolsões e falou: olha, agora é você, viu? Você é melhor que os caras da família Bolsonaro. Aí eu mostrei meu Instagram ali, mas o que é esse MBL aí? Aí eu tenho uma longa história pra te explicar aqui, você tá pronto pra ouvir? Então, tá acontecendo. O ponto é o seguinte, nós montamos um partido, é o partido da nossa geração. Todos nós temos mais ou menos idades similares, né? Eu tô querendo dizer assim, ninguém aqui tem mais... Eu sou mais velho aqui, imagino eu. Tá? Você tem quantos anos, Ben? Só pra saber. Acho que você é bem novo. 37. 37. Então, o Ben é o mais próximo de mim. Eu sou mais velho aqui. Nós montamos um partido, em geral, pra pessoas mais novas do que eu. Eu acho que 95% dos pré-candidatos nossos são mais novos do que eu. Só pra gente entender a dimensão disso, tá? O nosso projeto tem que ser generoso. E vocês estão sendo generosos porque, eu volto a colocar, todos vocês poderiam montar projetos paralelos em outras iniciativas e obter dividendos político-partidários maiores do que estando aqui. Eu estou sendo objetivo com todos vocês. E eu sou objetivo, inclusive, sobre o Kim, sobre o Arthur. Lembre-se, o Arthur seria o político mais pop do Brasil se fosse bolsonarista. Sem dúvida. O Arthur seria o cara, tranquilamente, assim, um cara pra ser presidenciável se ele fosse bolsonarista. E mais, ele não teria perdido o mandato dele se ele fosse bolsonarista. Mesma coisa, assim, o Kim seria gigantesco. Eles optaram por passar esse sufoco conosco, tá? E o sufoco conosco aconteceu quando eles já eram grandes. Em 2019, o Arthur, o Kim, tomaram escolha assim, vamos andar no inferno, né? Vamos andar no Vale das Sombras juntos, tá? Ou vamos ficar perdidos no deserto, igual os judeus, estão perdidos no deserto. Eles 40 optaram, anos. foi uma decisão. É muito diferente do cara que vem do zero, que eu formo, que eu dou salário pro cara, né? Dei salário por 1, 2, 3 anos pro porta-voz. Montei um time, os militantes ajudaram a construir. O cara saiu dos 0 seguidores pra 500 mil seguidores e... eu tenho discordâncias agora. Agora eu gosto do Bolsonaro. Putz! É diferente o caso deles. A conversa, o olho no olho, foi diferente. Então, eles têm endosso, não só meu, do Kim, tem do Guto, tem do Arthur, tem do Renato, tem da Amanda, tem de todo mundo. Todo militante que vai e conversa, que conheceram o Ben lá em Minas Gerais, falou, não, esse cara é de verdade. São pessoas de verdade. Todo mundo aqui é de verdade. Entendeu? Não gosto da forma, não gosto do discurso. Jura? É basicamente o que todo mundo que fora da bolha do MBL pensa de mim. Eu odeio esse cara, fala palavrão, é grosseiro, bate no meu capitão. É isso que falam de mim. Não pensem que o meu discurso não é assim pro outro. A questão é, nós queremos ser um grupo apenas de um nicho based, legal, ou nós queremos ganhar eleições? Eu pensei que vocês queriam ganhar eleições. É ganhar eleições com pessoas honestas, sem trair as convicções históricas do movimento, sendo competitivo e sem fazer ninguém que tá nos assistindo perder tempo. Eu não quero perder meu tempo. Ninguém aqui tá pra perder tempo. Não. Então, meus queridos amigos, é o seguinte. Agora é tocar. Tem uma discordância. Pô, vai lá, conversa no grupo de WhatsApp da sua discordância. Mas esse ano você vai fazer campanha. Pega a sua discordância, coloca no saco e vamos fazer campanha. Coloca na geladeira. Depois... eu não gostei da frase dela outro dia, não gostei do que ele falou, não sei o quê. Não, porque o bem... E eu? Meus amigos vão ter que defender falas escrotas minhas, tá?
Posso fazer um parênteses? Desculpa, mas eu achei engraçadíssimo. Eu não paro de falar sobre isso com o Elan. Teve uma live que tu fez com uma mulher em que ela perguntou se tu apoiaria o Flávio no segundo turno. E aí tu disse sim, eu apoiaria empurrando ele do precipício. Puta que pariu, aquilo foi muito engraçado. Mas é... Meu Deus, como eu rachei com aquilo. Eu sou especialista Não, sério, genial. em defender frase... Parecia um sketch de comédia do Monty Python, sei lá, tu manteve o ritmo, assim, não mudou o tom, entendeu? Continuou falando como se nada tivesse acontecido. E tem que ser, falar as coisas mais absurdas com uma leveza. Então, amigos, assim, vocês estão aqui, o público vai ter que me defender também. Vai vir chatice minha pro colo deles, tá? Imagina, vocês dois já estão mais acostumados. O Ben já vai vir cada coisa. O Ben e o Arthur Duval. O senhor é cristão, aquele cara daqueles áudios lá. Coitado do Ben Mendes. E ele vem com muito a perder, ele já vem com um público muito grande, muito diverso, entendeu? Todo mundo aqui tem a perder. A diferença deles pros caras que nos traíram é que quem nos traiu tinha tudo a ganhar e não tinha nada a perder. Eles surgiram aqui. Sério, teve gente que nos traiu. O Holiday, eu peguei o Holiday morava numa favela, tá? Eu dei o primeiro emprego pro Holiday, eu trabalhei com o cara, eu construí, nós viramos noite trabalhando com ele. Pra na hora H não apenas nos trair pra puxar o saco do Bolsonaro, pra ganhar validação do Bolsonaro, xingando os amigos dele, xingando as pessoas que ficavam à noite com ele quando ele tinha crises de ansiedade, conversando com o cara. Isso é traição. O caso deles não só é diferente, como eles são seres humanos que estão se dispondo a isso. Então é o seguinte, meus amigos, agora é hora de meter o pé no acelerador. Vocês vão errar no caminho. Meus amigos, nós vamos ter mais de 1.500 candidatos esse ano. É impossível não errar, é impossível. Nós vamos ter mais de 1.500 candidatos esse ano. Vamos trabalhar. A diferença é que, assim, ó, vão bater no bem, vai vir o vagabundo do Nando Moura vai bater no bem, vocês vão dar paulada de volta. E é assim que tem que ser, vão bater nela, vão dar paulada de volta, vão bater nela, vão dar paulada, vão bater em mim, vão dar paulada de volta. E eu vou dar paulada em todo mundo que bater neles também. Porque é assim que nós somos. Esse é o nosso time. E a gente precisa ser fechado agora. Passou a eleição, corrija essa rota aqui. Agora, meu amigo, 26. Agora é guerra. E se vocês estão com frescura antes da guerra, vocês não querem guerra. Vocês querem um Big Brother de política. Que às vezes me parece que vocês querem que a gente entregue entretenimento. Eu não vou entregar entretenimento, sabe por quê? Nesse entretenimento, ontem meu pai tava sendo chamado de ladrão. Vão xingar minha irmã de vagabunda, meu pai de ladrão. Vão fazer as coisas mais... E os familiares de vocês vão ser xingados também. Dica, não é entretenimento pra você, às vezes, que tá vendo aí na tua casa. Pra gente aqui não é entretenimento, sacou? Nossas vidas vão ser devassadas esse ano. Então, as pessoas, elas não têm pena, gente. Assim, vamos ser honestos, tá? São pessoas realmente, realmente muito baixas, nojentas, asquerosas. Elas inventam coisas, elas manipulam, elas distorcem, elas fazem recortes, edições, criam coisas que não existem. E é isso. E, basicamente, tu tem que aguentar. É surreal. Tu tem que suportar e levar esse peso dessa responsabilidade até o final. E eu acho que, assim, realmente um momento excelente pra pontuar de que se essas pessoas só quisessem tirar vantagem, elas não estariam aqui. Porque o que a gente mais tem é desvantagem. Exatamente. Gente, vocês não têm noção. Assim, ó, desde que eu entrei, eu perdi dinheiro, eu perdi inscrito, eu perdi amigos, eu perdi dignidade, eu perdi privacidade. As pessoas nunca me odiaram tanto em toda a história da minha existência. E, assim, até dar um conselho pros haters, desistam, tá? Porque eu tenho até me surpreendido em relação ao quão resiliente e psicologicamente estável eu sou, porque não vai adiantar, sabe? É simplesmente, assim, a dispensação de energia, estão gastando latim, porque nós estamos aqui simplesmente para mudar o país de verdade. Entendeu? A gente tem um projeto de longo prazo e essas pessoas que estão ali de baixo atirando pedra, tentando atirar cocô, ovo podre, não são ninguém, sabe? São pessoas que estão muito abaixo, que não têm projeto, que não têm propósito, que não estão se arriscando e que não vão deixar o nome na história que nem a gente vai, entendeu? Então, eu recomendo que muitos de vocês simplesmente desistam, porque definitivamente eu não sou desestimulada por xingamento, por ofensa, por manipulação, por imagem assim, assado, manipulada, criada. Eu não ligo, tá? Entendam isso. Eu não ligo. Eu vou levar esse projeto até o final, tá? Eu não sou covarde, muito pelo contrário. Até gosto muito da frase que Deus fala através dos corajosos. E eu tô me dispondo a trabalhar, inclusive, ao lado do Kim, porque ao longo desse tempo todo ele trabalhou sozinho. Ele teve que ser desqualificado por feministas de esquerda, sendo chamado de xenofóbico, de preconceituoso, isso e aquilo. E eu acho que agora vocês têm que aproveitar que vocês têm uma rainha para proteger o rei. Vocês têm uma pessoa para defender o Kim, para apoiá-lo nesses momentos. E que tá disposta realmente a fazer com que o projeto ande. Esse momento de trabalhar sozinho acabou. E esse é o ponto, né?
A gente teve um garoto que foi ponta de lança, sofrendo sozinho lá, cara. Assim, só de saber que o Kim não vai estar sozinho, já assim, o partido já valeu a pena. Só que vai ser muito maior do que isso. Muito maior. Eu juro pra vocês, assim, nós estamos entrando nessas eleições pra ganhar. Vocês reparam que nas redes sociais, várias enquetes já são montadas assim, você é 13, você é 14 ou você é 22. Ficam falando, ai, quebra de polarização. Tá rolando. Porque as pessoas já entenderam assim, existe o 13 e existe o 22. Mas tem outro troço aí. E esse outro troço não só engaja, como ele representa alguma coisa. Todos os outros projetos ficavam rodando, tipo, Simone Tebet, lembra? Eduardo Leite. Ah, eles vão quebrar a polarização. Eles não vão nada, eles só são vazios de tudo. A gente é tão preenchido de tudo que a gente invade o que os caras estão fazendo e a gente fica lá entregando, tá? E isso é muito diferente. Isso é muito diferente. E naturalmente isso vai atrair as melhores pessoas, tá? Eu volto a colocar aqui. Muita gente nossa vai falar assim, não gosto do jeito que o Gabriel fala. Ai, eu já ouvi, eu acho o bem popularesco. Sério, meu amigo? Sério que você acha o bem popularesco? Lógico, você é um eleitor que tá acostumado comigo. Eu sou um cara, assim, da zona sul de São Paulo, sacou? Tem um recorte aqui. O bem é outro recorte. A questão é, o espírito do bem, quando eu conversei com ele tava num lugar muito parecido do meu, entendeu? Tava muito parecido. Origens completamente diferentes, vidas muito diferentes, mas as coisas estavam muito próximas ali. O bem, eu não sei se... Bom, eu vou ser enchido, talvez você me dê bronca depois. Quando a gente já tá com o grupo de WhatsApp, quando pintou esses ataques contra o bem, aí começaram a ficar atacando o passado dele. E eu sei como é que é isso. Porque também te puxaram coisa da Espectro. E eu sei como é que é isso. Saca? É um horror. E eu vou falar a pior situação que vem. É você sentir que você tá prejudicando as pessoas ao teu redor com o teu passado. E isso você fica assim, desanimado, às vezes você fica envergonhado. E não é envergonhado por você, que às vezes você sabe lidar internamente com isso. Você fica preocupado em Você fica atingir os outros. com o dano que você gera pro outro. Aí o Ben falou assim, galera, se vocês acharem necessário, eu saio do projeto, fiquem tranquilos, tá tudo bem, não sei o que. Isso é uma atitude muito correta. Dito isso, nem a pau. Dito isso, nem a pau. Não vai sair nada, tá? Vambora, e agora eu quero defender 2 vezes mais. Porque esse espírito de, putz, eu juro, é o meu maior medo. Eu tenho medo assim, você fala, Renan, qual é o seu medo de ser pré-candidato, né, a presidente? Cara, meu maior medo assim, eu já nem tô com tanto medo dos ataques. O meu lance é tipo, e se eu falar uma besteira numa entrevista que vai atrapalhar todo mundo? Eu fico, ai. Tô com medo disso. É o único mesmo, é um medo sobre minha própria capacidade, entendeu? Até porque a gente agora já tem uma casca bem grossa. Bem grossa. Né? Inclusive tem o Casca Grossa, que também tá aqui, né? Então já estamos pré-candidato ao governo também. Esse medo que ele colocou, aquele receio, é o receio de uma pessoa correta. Porque um picareta não teria esse tipo de receio, tampouco esse tipo de resposta. Ele, na verdade, estaria, eu entrei no chat GPT, formulei 8 respostas possíveis para um problema. Calma aí. Não, a resposta dele... Então, até agora, tudo que eu venho ouvindo, ele pegou um cara que pegou a estrada, lá de BH, com chuva, pra ir nos ver. Aliás, outro que pegou a estrada pra ir lá nos ver em Poços de Caldas foi ele. Então, as pessoas estão passando os sinais certos. Ela se mudou do Rio pra cá, do nada, vamos começar a construir. As pessoas vão dando sinais. Outras pessoas passaram por aqui, não deram sinais. E também não estão anunciando ninguém, nem estão vindo defender. Entendeu? Então, assim, eu não quero ficar transformando isso aqui em grandes digressões, que eu acho que o recado tá muito claro, tá? E o recado que eu falo assim, o Renan, meu general, meu presidente. Entendeu? Eu sou o general, eu sou presidente na hora de entreter vocês. Na hora de ficar andando lá com os cactos. Aí não na hora de falar, é pra tocar essa... E não enche um saco, vamos trabalhar. Pode discordar. Lógico, vocês não são animais, vocês não são bichos. Agora, na guerra, no fronte, vai abandonar soldado? Desculpa, aqui não é tua casa, não. Isso aqui chama missão. Não excursão, né? É missão, sacou? Estamos na guerra. Eles estão na trincheira conosco, chegaram. E não é assim, estou na trincheira ou agora estou chegando. Você topou entrar na trincheira? Meu velho, agora tamo junto. É trocar tiro com os adversários, se ajudar, aprender, construir, ficar amigo. E esse é o game. É isso.